Bom dia, Pai Jesus, amor de Maria, esteja com todos vocês. Louvado seja Deus que nos uniu para mais um dia da nossa novena, Nossa Senhora do Bom Parto. Esta novena não está sendo só para gestantes e as mulheres que esperam a graça de gerar um filho, mas está sendo para todas as mulheres, né? Toca em todas as áreas, principalmente hoje na área da virtude, né? Da ordem. Nós pedimos a graça, enquanto a Evelyn entra, que estará conosco, nós pedimos a graça ao Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, de termos a virtude da ordem em nossas vidas, né? Porque é muito importante estarmos aqui, ela entrou. Vamos aguardar, vocês vejam se estão nos ouvindo e nos vendo bem. Assim que ela entrar, vocês nos dão um retorno. Deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Dayana. Bom dia, gente. A paz de Cristo, o amor de Maria. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Dayana. Seja bem-vinda. É uma alegria tê-la conosco, né? E este tema foi rezado e Deus a escolheu para falar dele. Amém, amém. Deus sabe o que a gente precisa, né? E eu gostaria que você se apresentasse, quem é a Evelyn, de onde você é, quantos filhos você tem, quais as idades, né? Então, eu sou de São José, litoral aqui de Santa Catarina, uma cidade vizinha, né, da Grande Florianópolis. Então, eu sou casada agora em fevereiro, a gente vai completar 12 anos de matrimônio, com muita alegria. E nesses 12 anos o Senhor nos presenteou com 4 presentes, né? Com quatro heranças, 4 filhos. E a gente tem pouco tempo, assim, né, Dayana, que a gente entendeu toda essa questão da abertura à vida, né? Então a gente tem aí um processo aí de uns 4 anos para cá, que a gente vem confiando realmente, né, nessa entrega para Deus realmente de quantos filhos o Senhor tem para nós, né? Não quanto ele quer dar, porque ele já tem escrito desde toda a eternidade quantos filhos cada uma de nós vai gerar, né? Então eu venho entendendo isso na minha história e a gente aí tá hoje abertos à vida, né? Esperando em Deus realmente se serão só os 4 ou se o Senhor tem mais alguma bênção pra gente, né? Então é isso, a gente participa de um grupo de casais hoje, atuantes, né? Que se chama Arautos do Céu. É um grupo que a gente fundou há uns 6 anos atrás, mais ou menos, na nossa comunidade, na paróquia Santo Antônio, que foi Santo Antônio foi o nosso grande padroeiro, né, para o nosso matrimônio. A gente fez a trezena, enquanto a gente estava ali, né, se olhando, e a gente fez a trezena, e aí depois, no último dia da trezena, ele me pediu em namoro, né, então já começou num dia santo esse namoro, né. Então a gente vem aí se entregando, né, confiando e entregando na vontade de Deus a nossa vida. Né? Aos pouquinhos, se eu lembrar de mais alguma coisa assim. E daí eu sou doula, né? Também esqueci de falar isso. Então eu fiz o curso de doula esse ano, que foi um grande presente na minha vida. Realmente um grande divisor de águas. E a gente vem aí cada vez mais mergulhando e realmente se entregando para a vontade de Deus na nossa vida. Que lindo. E o que você faz? Quantos anos você tem? Me desculpa perguntar. Ah, eu tenho... Uma menina. Eu tenho 32 anos, agora dia 7 de janeiro eu completo 33, né? Meu marido até brincou, vai pra cruz esse ano, né? Idade de Cristo, então vamos pra cruz. 33 anos. O que mais você perguntou? Ah, de que eu era doula? Não, eu perguntei a idade dos seus filhos. Ah, a idade dos meus filhos. A minha mais velha tem 9, a Stephanie. Melissa tem 6. Benjamin tem 4. E Joaquim, 1 ano e 4 meses.
Ah, você não teve bebê há pouco tempo. 1 ano e 4 meses ele tem, o último, né? Faz tempo. Eu achei que É, fosse um recém-nascido, não. não, tem 1 ano e 4 e E assim, foi lindo, assim, porque o Joaquim foi um grande presente de Deus. O Joaquim, eu tive um parto a jato, foi rapidíssimo, ele nasceu em casa. E meu marido assistiu, né? Me assistiu. Então, assim, não deu tempo de maternidade, não deu tempo de nada, assim, foi uma grande bênção de Deus. E aí, através do Joaquim, eu digo que o Senhor precisou desenhar para mim que eu precisava ser doula, né? Então, ele foi um grande presente realmente para eu entender esse meu apostolado hoje, né? Que eu venho desenvolvendo através das redes sociais, através dos gestantes que eu venho trabalhando. Nessa semana eu tive um presente lindo também, acompanhei um parto após 2 cesáreas, né, que aqui na nossa região ainda é muito tabu ainda, os médicos não acreditam que isso é capaz. E foi tão capaz que ela pariu no caminho, antes de chegar na maternidade. Então, foi lindo demais, foi mais um presente de Deus na minha vida, né? Então as mulheres precisam realmente acreditar que isso é possível, né? Então eu venho desenvolvendo esse trabalho miudinho, né, com muita dificuldade, muito trabalho de formiguinha mesmo através das redes sociais. E Nossa Senhora me entrega as gestantes que ela realmente quer que eu acompanhe, né? Eu venho pedindo isso a ela, que não seja. Eu não quero eu ir atrás das mulheres, eu quero que realmente Nossa Senhora me entregue as que precisam, né, dessa graça e as que realmente precisam de um apoio de uma doula, né? Então aí a gente vai se entregando. E a virtude da ordem, falando sobre o tema de hoje, enquanto eu rezava ontem à noite, hoje cedo, quando eu acordei, antes desta live, o Senhor colocava no meu coração, né? Como as mulheres precisam dessa virtude. Na verdade, se nós temos a virtude da ordem em nossas vidas, isso reflete o equilíbrio e a temperança que o Espírito Santo age em nós. Só partilhando, Evelyn, rapidamente, eu me lembro da minha avó, todos os retiros que eu prego sempre falo disso. A minha avó, ela teve 12 filhos, 10 ela criou, né, até a vida adulta e 2 para o céu. E eu me recordo, assim, que a minha avó, o meu avô, ela nunca foi para a roça, né, uma das minhas avós. Mas com 10 filhos, né, o trabalho dentro de casa era bastante. E ela sempre, eu nunca vi minha avó, por mais simples que fosse a roupa dela, eu nunca vi ela com roupa furada, rasgada, né? Teve épocas que ela teve só 2 vestidos, mas sempre arrumadinha. Ela costurava quando os filhos dormiam a madrugada inteira, porque naquela época tinha que fazer a roupa dos filhos também, porque não tinha roupa pronta para comprar, e se tivesse era cara, né? Enfim. E mesmo assim, a minha avó sempre maquiada, assim, ela passava o lápis, né, na sobrancelha, porque ela tinha sobrancelha falha, e sempre com um batonzinho nas têmporas, porque ela não tinha blush, então, e batom. E eu nunca vi a minha avó descabelada, nunca na minha vida. Só quando ela estava na UTI, né, algumas vezes que ela foi, que ficou acamada, mas sempre assim, muito limpinha, muito arrumadinha, por mais simples que fosse, ela nunca estava. E ela parou de pintar o cabelo, assim, porque ela nunca gostou muito de cabelo branco. Mas ela parou agora, no último ano da vida dela, por questões de. É aquele cuidado, aquele zelo, assim. Meu avô nunca viu minha avó, né? Desarrumada. Tão lindo. Com 10 filhos, gente, morando no sítio, toda aquela dificuldade, era ferro à brasa, fogão a lenha, e tirar água do poço, e sempre assim, com o aventalzinho dela para fazer os serviços do lar. Então, isso é a virtude da ordem, não importa a situação financeira. Tem mulheres que são apegadas ao vitimismo, que vem de uma cultura tão negativa que acha que não pode, que não deve fazer, que quer ficar se martirizando, que quer ficar, ai, é porque eu tenho isso, procurando desculpas. E na verdade, nós sabemos que nós mulheres faz muito bem para nossa autoestima. Acorda 15 minutos mais cedo, vai rezando enquanto reza, passa um batom, passa um rímel. Isso não é caro, gente. Todo mundo tem condição de fazer algum bico, né? Para comprar isso, o mínimo. Nem tem um batom, só uma base, um rímel já tá bom, um blush, né? Não precisa ficar parecendo uma árvore de Natal. E aqui Sim, sim. já começa o dia mais animado, né? Tenta
tenha poucas roupas, mas, né? Tenta se arrumar em casa, dê o seu melhor para os seus. Tenta manter a casa organizada, né? Nem que você durma menos, menos, né? Alguns dias da semana, mas olha que coloca os filhos para dormir cedo. Isso é importante para o casal ter tempo para conversar, né? Para comer junto. Isso é o que eu vejo hoje, o que dá o gás para eu conseguir me dedicar à missão que Deus me confiou fora da minha casa. A estudar, me abastecer e ter gás durante o dia com meus filhos, né? Porque eu falo filhos porque eu estou numa gestação. Essa questão dos filhos ter rotina, né? Isso ajuda muito. Mas só partilhando a minha experiência mais agora, vou deixar você falar. Esse aqui é o Joaquim. Ai, Esse é o que não esperou chegar no hospital. Esse ele quis nascer em casa. Deixa eu tirar minha Nossa Senhora daqui. Depois eu quero falar dessa Nossa Senhora. Mas essa imagem eu ganhei da minha mãe. Depois eu quero falar dela. Mas eu quero dizer pra vocês, acho que tem alguém que vai querer um mamazinho agora. Quer uma banana? Deixa eu só dar uma banana pra ele aqui, Dayana. Que daí a gente consegue conversar, senão ele vai querer um mamazinho. E aí não vai dar certo, né? Então, assim, quando você falou pra mim que o tema era virtude da ordem, eu disse, ai, Senhor, você vai pegar a parte que eu sou mais miserável pra falar o que tá acontecendo na minha vida, né? Porque a pergunta que mais me fazem, né? Nossa, como é que você tão novinha dá conta de 4 filhos, né? Você parou de trabalhar? Nossa, você é louca. Como é que você vai dar conta das coisas para pagar, né? Cuidando de 4 filhos em casa. Então, isso sempre é bem recorrente, assim, nas perguntas que me fazem. E eu sempre respondia, não dou conta. Sempre respondia, não, eu não dou conta. Nossa, mas como é que você dá conta? Eu falei, não, não dou. Tem dia que eu varro, tem dia que eu lavo a louça, tem dia que eu faço comida fresca, tem dia que eu requento a comida do dia anterior. E eu sempre respondi que eu não dava conta, né? E o Senhor começou a me mostrar que eu dava conta, né? Porque a maternidade, né, Dayana, ela não é perfeita. Nós não somos perfeitos. A criação de Deus, ela é perfeita. Mas nós não somos perfeitos por quê? Porque nós não temos ordem. Porque a gente não pede para o Senhor a graça da virtude da ordem. Né? Então, assim, não, mas eu sou uma mulher organizada, né? Tô, sei lá, dando um exemplo, porque não é da minha pessoa. Mas vamos dizer assim, eu sou uma mulher organizada, eu tenho todos os guarda-roupas em dia, né? Não fica roupa de um dia para o outro para lavar, é uma mulher super organizada. Mas isso não quer dizer que essa pessoa tenha a virtude da ordem. Né? Eu conheço uma pessoa que ela é super organizada, mas ela teve, por exemplo, isso não é um julgamento, tá, gente? Ela teve os filhos de cesárea, né? Nós, com essa perspectiva cristã, hoje entendemos que isso é uma desordem espiritual, porque a ordem natural da criação é a via de parto. Então, a gente vai deixando o mundo, as coisas do mundo, irem nos desordenando, né? Eu não sei, acho que você chegou a ver o vídeo que eu postei esses dias, né, no IGTV, sobre a experiência com a amamentação com os meus filhos, né? Os meus 4 filhos nunca dormiram a noite toda, Dayana. Nunca. Nossa, Evelyn, como é que você dá conta? Gente, eu não dou conta, era o que eu respondia, né? Então, assim, quanto mais eu dizia que eu não dava conta, mais eu não dava conta mesmo. A minha casa, né, era aquela bagunça, as 4 crianças correndo, na época não tinha o Joaquim ainda. Mas aí, quando eu comecei a entender que essa ordem, ela precisava vir, né, da minha vida de oração, da minha entrega para Deus, né, de pedir realmente, Senhor, me dá a virtude da ordem. Eu comecei a sentir que as coisas começaram a ter um novo norte, né, um novo sentido, assim, realmente. Ainda não sou a pessoa mais organizada do mundo, meus guarda-roupas não são impecáveis ainda, né, são muitas crianças, é muita coisa para arrumar, mas eu venho pedir dessa graça para o Senhor. Né, para que no meu mínimo, na minha miséria, um pouquinho na minha pequenez ali do que eu puder fazer, isso vai refletindo, né? Esses dias eu estava pensando sobre a questão da feminilidade, né? Que a gente precisa buscar. Como é que eu vou ser feminina? Eu vou ser feminina se eu exercer todos os dias,
Se eu buscar todos os dias essa feminilidade, né? Se todos os dias eu levantar, em vez de ficar de chinelo, de havaiana, colocar uma rasteirinha mais bonitinha, né? Não preciso botar um saltão dentro de casa, mas coloca uma sandália mais bonitinha, né? Tirar um pouco o jeans e colocando umas sainhas, uns vestidinhos. E eu venho fazendo esse exercício, né? E eu sinto que quanto mais feminina eu tento ser, mais eu tô ficando delicada, que eu sempre fui a grossa, sabe? Sempre aquela que dá o carinho. Ah, então tá, bateu, ai, pronto, pronto. Vai lá que já sarou, já vai sarar, né? E aí eu venho sentindo que Deus vem, filho, pronto, bateu, mamãe tá aqui. Eu tô sentindo que eu tô no meu toque, na minha voz, no meu, né, nas minhas vestimentas. Que isso vem, mas isso vem da onde? Isso vem desse pedido da ordem, né? Pedindo para que o Senhor realmente ordene os meus sentidos, né? A minha maternidade, o meu toque, o meu jeito com o meu esposo, que às vezes ele fala alguma coisa eu já respondia, já era do meu jeito, né? E o Senhor vem me mostrando que não é assim que Ele quer que eu seja, né? Que tudo que eu estava sendo até então era reflexo do que as mulheres estão vivendo aí fora, né? Do que o feminismo está fazendo com a nossa sociedade. E eu entendi que o Senhor não quer que eu seja assim, né? Então, é difícil, não é fácil, porque você tem que abrir mão de tudo que você é, de tudo que você era, né? De todas as coisas erradas que você fazia. E aí Deus vai lá e mostra, e peraí, não é por aqui, né? É por aqui que eu te quero, é por ali. E ele vai dando sinais, como eu falei ontem no story, né? Que eu até te marquei para falar sobre, que, né? Para avisar que eu estaria em live contigo hoje fazendo essa novena. O Senhor, ele coloca pessoas, né? Não vem uma voz lá de cima, Evene, passe seu batom, né? Fique bonita para os seus filhos. Não é assim. É através das mulheres de Deus que vão nos inspirando, que vão nos mostrando, que vão. Nossa, a Dayana consegue acordar às 7 horas da manhã para fazer novena. Gente, se a Dayana consegue, grávida, com filho, fazer novena às 7, por que eu também não posso conseguir? Né? Não é assim copiar, invejar, não. É a gente nos moldar as mulheres virtuosas que Deus vai nos apontando. Né? Isso vai dando força para a gente ver que mesmo a gente sendo miserável, mesmo a gente sendo bagunceira, mesmo a gente sendo desorganizada, a gente pode ir lá no perfil da Cássia, né? Que dá um monte de dica pra gente, né? No perfil da Pamela, que ensina a fazer jantarzinho pro marido, no perfil da Jaque, que mostra que a gente pode florescer e ser muito melhor do que a gente nunca imaginou que a gente pudesse ser. Né? O Senhor vai apontando essas mulheres. E aí a gente vai se construindo, né? Mas não no nosso querer, no querer de Deus. E esse exercício ele não é fácil. E como Deus trabalha nas nossas fraquezas e misérias, gente. Porque o meu ponto fraco é o sono. Eu sei. E O meu agora... também. Nossa, minha filha, quando ela tinha 6 meses, quando eu fiz o terço, nós rezamos o terço 30 dias no mês de maio pelas mulheres que queriam engravidar. O que eu sei de testemunho foram mais ou menos uns 14, né? De mulheres que engravidaram, louvado seja Deus. Mas a minha filha, naquele mês, teve bronquiolite, e ela acordava de hora em hora para mamar. Gente, eu falei, foi Deus que me sustentou naquele terço. Eu falei, Jesus. E eu cheguei num ponto de exaustão, e daí ela ficou 40 dias assim. E eu fiquei num ponto de exaustão, assim, no meu limite de sanidade mental. E falei, foi Deus quem me sustentou, nos sustentou. E aí foi onde eu, que não aceitava, eu falava assim, eu tenho que fazer a vontade de Deus, né? Se minha filha tá acordando e tal. Eu não aceitava a questão de disciplinar o sono da criança. Eu achava assim que a consultoria, né? Na verdade, vou partir. Eu achava que eu procurar uma consultoria seria uma coisa absurda, onde já se viu. E foi onde eu procurei conhecer a Aline, do Soninho no Ninho, que é uma bênção, meu Deus, eu partilho assim no lugar de Deus. E ela falou numa live dela, foi onde ela me conquistou, que foi Deus usando ela para falar comigo. Que o primeiro lugar que nós educamos nossos filhos é no sono. Tá no catecismo da igreja. Aí eu fui lá no catecismo, abri e tava lá.
E eu falei, vai, teimosa, você quer fazer as coisas do seu jeito, você tem que ver o que tá na palavra, né? E aquilo eu falei assim, gente, eu não sei quantos filhos Deus vai me dar. E aquilo me trouxe uma paz, uma harmonia para o meu lar, onde eu cresci e amadureci muito nessa questão. E ali tudo mudou, sabe? Tudo começou a mudar. E mesmo assim, no caminhar, algumas coisas eu me culpava, porque minha filha começou a perder peso depois de uns 2 meses. Aí eu falei, nossa, será que é porque eu tirei uma mamada à noite? Aí é o demônio, né, te apontando, te acusando. Aí ela, até que nós descobrimos que eu estava grávida, por isso tanta exaustão também, foi tudo junto. E também descobri que ela tinha uma alergia alimentar, né? A proteína do leite. E por isso que ela não estava ganhando peso. Ela evacuava umas 6 vezes por dia, já fralda, né? E até hoje ela é uma criança que evacuou bastante, mas graças a Deus já diminuiu. Então, assim, na maternidade a gente acha assim, a gente reza, deixa Deus agir, fazer a vontade de Deus, mas quando você vê, a gente está controlando as coisas. E aí, como você disse, como Deus vai falar? Vem alguém, joga uma frase que te incomoda, né? E Deus age em nós. E a gente baixa a guarda. E ali Deus age. É bem isso. E é a questão do sono ali que eu tava falando, né, das noites. Todos eles não dormiam, né? Acho que a Melissa dormia um pouquinho mais, assim, que ela era um pouquinho mais sonolenta, um pouquinho mais tranquilinha. O Joaquim teve uma fase ali dos 3 aos 6 meses que ele quase que dormiu, engatava assim, um sono bom a noite toda. Aí depois pegou uma gripe também, naquela gripe já desandou tudo e agora acorda também a noite toda, assim, mas pelo menos umas 2 vezes na madrugada. E aí eu vim entendendo isso, né? Dessa virtude, dessa ordem, que eu não sabia fazer os meus filhos dormir. E da onde que vem isso, né? Aí comecei a rezar, comecei a refletir, e aí Deus me mostrou onde é que foi, né? Que no meu processo de desmame que aconteceu o que aconteceu contigo. Você estava dando mamar e descobriu que estava grávida, né? A minha mãe aconteceu isso com a minha mãe. Então ela me dava mamar e descobriu que estava grávida do meu irmão. E naquela época, né, Dayana, como hoje ainda tem muitos médicos, assim, bastante desinformados ainda propagam isso, e a gente sabe que isso não é verdade, que a amamentação, ela gera né, ocitocina, e a ocitocina provoca contrações uterinas. Então, assim, tem-se um mito de que se a mulher está dando de mamar, ela vai ter contrações uterinas e ela vai ter um aborto espontâneo. Então, tem que parar de dar de mamar imediatamente. E naquela época foi assim. Então, assim que minha mãe descobriu que estava grávida do meu irmão, imediatamente ela teve que parar de me dar mamar, né? Olha, né? Foi assim de uma forma muito tranquila, né? Eu sei que meu pai conversou um monte comigo e eu não quis mais mamar. Foi uma coisa assim bem, até bem de Deus, assim, que meu pai fala, que foi muito diferente, assim, a forma. Ele conversou comigo numa noite, na outra noite eu tinha parado de mamar. Foi assim, bem tranquilo, né? Por parte, né, de um bebê de 1 ano e meio. Então, foi tranquilo. Mas, mesmo assim, isso não significa que isso não gerou uma desordem. Porque aquele não era o processo natural, né? Ele gerou uma desordem na minha alma. Então, assim, não estou aqui culpando meu pai e minha mãe pelo que eles fizeram, não, jamais, né? Hoje eu tenho esse entendimento. Mas aquilo gerou uma desordem, porque um bebê de 1 ano e meio, né, era tudo que eu tinha. Era aquele mamazinho, né? E de repente, da noite pro dia, eu perdi aquilo. Então, o Senhor veio me revelando no meu coração, através de alguns testemunhos, através, né, que a gente vai escutando as coisas, e eu disse, gente, se meus filhos não dormem é porque eu sou desordenada. Eu sou desordenada. Não é a criança que é desordenada. Porque a criança nasce. Eu escutei uma frase esses dias que diz assim: nós nascemos pequenos com uma alma grande. E nós estamos grandes com uma alma pequena. Por que a gente vem com essa alma grande? Porque essa alma ela vem grande porque ela vem sedenta de Deus. Ela vem gritando para ser abastecida por Deus, para que essa mãe reze durante a gestação, para que essa mãe alimente espiritualmente essa criança no ventre. E aí, quando ela nascer, ela vai ser alimentada, né, com o sangue branco dessa mãe. E vai ser alimentada, e essa mãe vai falando, vai fazendo oração e vai preenchendo essa alma dessa criança. Então, nós vamos crescendo em idade, em espírito,
né? Também sendo abastecido de Deus. E se nós não somos abastecidos de Deus, o que que acontece? A nossa alma vai encolhendo. Ela vai murchando, né? Então, eu percebi, né, que eu preciso de muita cura ainda na minha vida. Muita cura. Muita, muita, muita. Né? E às vezes as pessoas vão dizer assim, ah, não, mas a nossa vida é boa, a gente tem que parar de ficar procurando coisa, né? Às vezes ficar procurando pelo em ovo, como se diz. Mas a nossa santidade tá onde? Tá em a gente se acomodar e dizer, ah, não, minha vida tá boa, já tenho salarinho ali, já tem, né? Já tô conseguindo pagar minhas continhas, meus filhos já estão se criando sozinhos, como se diz. É isso que Deus quer para nossa santidade? Né? Ou nós precisamos ser mulheres de ordem, pedir para Deus curar as nossas desordens emocionais, as nossas desordens interiores, né? E o Senhor tem me revelado. Isso está sendo um peso, eu descobri que, ai, minha mãe não fez o que deveria ter feito. Gente, era o que ela tinha naquele momento. Eu não posso julgar, eu não posso cobrar isso. Mas eu posso ter a clareza, o entendimento espiritual de dizer, nossa, então isso me causou uma desordem interior, mas eu posso pedir para o Senhor me abastecer dessa desordem. Eu posso pedir para Ele me ensinar, né? Agora eu fiquei sabendo que isso tem no catecismo sobre o sono, eu não sabia. Não sabia, Dayana. Então, agora eu vou buscar o catecismo, vou ler o que tem sobre isso, para eu tentar entender as peças que faltam na minha colcha de retalho. E o bom que isso me trouxe paz, sabe? Me ajudou muito. A questão do mamar também. Quando eu descobri que estava grávida, aí eu perguntei para as doulas, que eu tenho essa graça de ter contato com vocês, né? Aí eu perguntei e me disseram, não, pode continuar. E o meu médico também, todos os médicos que eu fui, falou, não, pode continuar, se você aguentar. E aí apareceu na minha vida uma nutricionista que falou assim, mas só que você suplementa, porque você já está fraca, né? Eu já vinha de uma série de acontecimentos que quando eu venci uma fase, vinha outra. Então eu comecei a emagrecer e daí essa nutricionista apareceu na minha vida e falou, então vamos suplementar, né, sua alimentação e também com vitaminas para você dar conta e não fazer mal nem para o bebê nem para o seu filho, para você, porque são 3 por 1, né? Eu, beleza. Mas aquilo me incomodava, porque daí comecei a sofrer muito na amamentação. Só que eu vi que a minha filha começou a perder peso e eu comecei com todas aquelas neuroses. Até que eu descobri que ela tinha essa alergia à proteína do leite. Então eu comecei a ficar muito mal, porque eu não sabia como lidar. E quando eu marquei um alergista, ficou uma semana até eu conseguir ir na consulta. E nessa semana eu perdi 2 quilos em uma semana. Porque eu fiquei com aquele bloqueio que eu vou comer, vai fazer mal para minha filha. E daí grávida, preocupada com ela, como será 2. Aí vem todas aquelas autocondenações. Como que eu vou fazer com 2? Já é difícil, né? E pensei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Ela não vai poder comer na festa de aniversário, o que eu vou fazer? Não sei o quê. Nossa, e as pessoas falavam cada absurdo aí, grávida. Então fala coisa. Aí eu comecei a ficar doida. Chegou lá, comecei a rezar para esse alergista ser a boca de Deus na minha vida. Ele olhou para mim e falou assim, você está desnutrindo. Você está desnutrindo. Então, a sua filha, pelo perfil dela, vamos fazer os exames, mas eu vou dar esse leite para você fazer um teste e não é nada disso que as pessoas esquecem tudo que te falaram. Alergia é igual gripe, não é igual de todo mundo, ele falou. Pelos sintomas dela, ela tem alergia, da pior, ela tem 20 minutos para você socorrer, porque ela tem ataque anafilático. Aí quase me matou, né? Na hora eu mas tem jeito de tratar. Eu vou te dar um protocolo, você vai andar com esses você vai fazer isso, aquilo. Não precisa ir na onda de todo mundo. Vamos descobrir a forma de tratá-la. Ela é um indivíduo. E vai dar tudo certo. Pessoas que vivem e tem cura. Se você cuidar, ela vai ser curada em pouco tempo. Aquilo me deu uma paz. Ao mesmo tempo eu fiquei preocupada. Mas ele me deu as ferramentas. Cheguei em casa, comprei o leite. Falei, vou tentar dar, né? Vou tentar dar.
E daí eu vou ficando com o peito, e isso eu fiquei o quê? Amamentando. Eu amamentei minha filha até o quinto mês, o início do quinto mês de gestação. Então foi tranquilo, gente. Eu só tive que parar, porque assim, na verdade eu não parei, isso foi o melhor de tudo. Eu comecei a rezar e entregar isso para Deus, porque eu não queria tirar o peito. Isso ia me doer muito. Mas ele disse que esse leite, para eu fazer um teste, que ia ser melhor para ela neste tempo. Eu dei uma mamadeira, eu já tinha tentado dar mamadeira de outros leites, foi quando ela teve os ataques anafiláticos. Quando eu dei este leite que este homem passou, que até hoje eu não conheço ninguém que toma esse leite, é muito difícil de achar. A menina pegou a mamadeira e nunca mais quis o peito. Mas eu tentava dar o peito. Até esses dias, né? Eu nem tinha mais leite, mas sabe aquela mãe que quer ficar em paz? Esses dias eu mostrei o peito, eu nem tinha mais leite, gente, mas eu mostrei só para ver a reação dela. Eu falei, Senhor, eu vou rezar se ela querer, mas eu quero saber se foi ela mesma que deixou o peito. Ela nem quer tanto peito. Pegou aquela mamadeira, a primeira que eu dei, ela já grudou. Não pode ver mamadeira aqui. E começou a engordar, começou a ficar melhor, começou a parar de. Dayana, mas assim, ó, aí tá a diferença de uma mãe que reza, né? Você acha que conduzido por Deus assim, a tua filha vai ter algum tipo de desordem? Não vai, entende? E aqui, Então, assim, a então assim, é sem oração. julgamentos mesmo, né? Até eu nem sabia que você tinha vivido isso, mas assim, fazendo uma comparação, né? Não comparando, mas enfim, vendo as situações que cada uma viveu, o meu não teve isso, né? Foi uma conversa, meu pai fez muito lindo, falou que não podia, naquela circunstância que eles estavam vivendo, não podia, era informação que existia na época, né? Que talvez iria abortar o meu irmãozinho. Mas foi também conduzido por Deus. Mas aquilo na minha alma gerou algo, né? Mas assim, você é uma mulher de oração, temente a Deus, conduzindo, pedindo para o Senhor mostrar ao médico, pedindo para o Senhor resolver a situação de saúde da tua filha. A tua saúde, né? Que você estava realmente ali se alimentando por três, como você disse, né? Vai existir algum tipo de desordem? Né? Se foi tudo entregue à vontade de Deus, não vai. E não contente ainda, né? Rezando, Deus dando sinais, mas querendo a confirmação. Gente, como Deus prepara. Esse médico, eu falo, é uma bênção na minha vida. Ele é bem direto, mas ele é maravilhoso. Assim, foi na veia, né? De acertar. E a minha filha começou. Aí eu comecei a ver que a minha filha estava melhor, mais feliz. E eu falei, gente, isso daí não é nada. Isso aí não é nada, eu vou conviver. E hoje eu faço as marmitinhas, né? Se eu vou para algum lugar, esses dias nós estávamos chupando sorvete na casa de um parente. Falou, ela vai ficar com vontade. Eu falei, não tem problema. Tirei o danoninho de batata doce que ela ama. Aqui, comeu igual todo mundo. Daqui a pouco ela vai ficar com vontade do bolinho. Eu falei, não tem problema, aqui o pãozinho de batata doce também. Com o polvilho. Então, assim, é uma coisa boa para mim. Eu tenho essa. Eu sempre gostei de cuidar da alimentação da minha casa. Então, veio ali, Deus trabalha nas nossas virtudes e nas nossas fraquezas ao mesmo tempo. Aí, não contente, eu fui conversar com a Cássia. Eu falei, a Cássia é uma mulher de Deus, né? Vou perguntar. Falei, Cássia, eu tô assim, assado, né? Como que eu faço com mamar? Ela contou a experiência dela. Ela falou, Dayana, chegou uma época que eu estava amamentando os dois, grávida e amamentando o filho. E ela queria, acho que amamentar os dois, ou estava amamentando dois, não sei. E ela chegou a desmaiar e parar no hospital. Ela falou, eu entendi aquele dia, Deus falando em mim, que para cada coisa Deus tem um tempo. Se a pessoa consegue amamentar, beleza, mas aquilo não pode se tornar um fardo, né? A gente tem que carregar a cruz e entregar para Deus, a vontade de Deus. Mas se aquilo está nos fazendo mal, é Deus falando que termina um tempo e começa outro. São ciclos, né? E às vezes a gente fica olhando para todo mundo e se comparando, mas a gente tem que rezar e ver o que Deus tem para nós, né? O que Deus tem para Evelyn, o que Deus tem para mim, Dayana. As pessoas me olham minha família, Evelyn de fora, e falam assim, ai, é tudo perfeito, tudo maravilhoso. Aí, Sei bem que é isso. aí eu vou no Sei posto, muito bem. eu vou no posto de saúde às vezes e falo assim, atrás desse leite, das coisas, né, da vacina, que é tudo especial com os documentos. Aí a pessoa fala assim,
Eu não sei como a sua filha tem isso e você fica nessa calma. Eu falo, gente, é Deus. Se Deus não cuidar da minha filha, eu tenho 20 minutos para socorrer. Eu vou fazer minha parte. Eu sei que eu faço minha parte. Agora, Deus, eu vou rezar e entregar para Deus, porque só por Deus, né? Para Só. cuidar, só por Deus. Nem sabia que isso existia. É. São coisas assim, né? E isso é a confiança, né, Dayana? Isso é a confiança. É, eu tô vivendo um tempo com meu esposo, assim, de muitas. Eu tô falando até demais, eu tô até chata já de tanto falar isso. Mas um tempo de muitas mudanças, em muitas coisas, em muitas ordens mesmo, né? Ordens mesmo que o Senhor tem nos dado de, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui também não tá bom, isso aqui também não tá bom. E a gente tá olhando pra nossa vida assim, a gente tem uma vida boa, né? Assim, somos um casal de grupo de oração, né? De missa dominical, eu, meu esposo de missa diária. O único dia que meu marido não consegue ir na missa é no sábado. Todos os outros dias da semana ele vai na missa, ou 6 horas da manhã ou meio-dia, né? Que ele vai na catedral, ele trabalha no centro, então ele consegue fazer isso. E sim, nós temos uma vida assim de oração, né? De busca. E aí a gente olha assim, nossa, mas não tá vivendo isso e tem tanta coisa desorganizada? Por quê, né? E a gente estava aguardando, eu não vou partilhar a situação que ainda estamos ainda em oração, mas a gente estava esperando um sim ontem, uma situação específica. E nós rezamos, e veio um casal de amigos nossos aqui em casa fazer a missão da Sagrada Família, vieram rezar conosco, e eles rezaram, eles deram pra gente o Salmo 90, e a gente olhou o Salmo e disse, nossa, é isso, né? É isso, confiar, vai dar certo. Esperamos a tal da ligação com sim, e tudo certo para ser o sim, tá, Dayana? Tudo certo. Tava assim, todos os caminhos apontavam para o sim. E ontem nós recebemos um não. Aquele não, ele tá doendo até agora. Ontem a gente foi dormir, a gente se olhou, conversamos um pouco. Eu falei, ai, Deus, eu não quero falar mais. Quero falar mais, que eu sou dessas, assim. Eu me fecho, preciso viver aquele silêncio um tempo para depois conseguir falar sobre aquilo. E foi um não, e foi muito doloroso, porque esse não, esse sim ia mudar a nossa vida. Ia mudar a nossa realidade que a gente está vivendo hoje. E foi um não. E o que eu vou fazer com isso? Vou me revoltar? Eu vou chorar? Vou me descabelar? A vontade ontem à noite foi. Foi, eu juro pra ti que eu me segurei pra chorar, pra não chorar. Mas eu falei, não, não vou chorar. Porque a gente rezou para fazer a vontade de Deus, né? E no final, eu não tô com a Bíblia aqui, mas no final do Salmo 90 fala, eu vos livrarei. Né? Daí continua ali a passagem. Mas assim, tem a frase que me marcou muito quando eu li ontem de novo antes de dormir. Eu vos livrarei. Então, assim, tinha tudo para ser um sim, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa realidade hoje, que é algo que a gente vem pedindo há muito tempo para isso se concretizar na nossa vida. E de repente não era com aquela pessoa um negócio. E foi um não. Né? E aí eu li o Salmo 90 de novo e tava lá, eu os livrarei. Eu falei, meu Deus, o Senhor tá nos livrando. Nós ia de repente fazer um negócio que não era para ser com aquela pessoa. Ou que de repente a gente ia sair prejudicado, ou que de repente a pessoa não fosse nos pagar, ou que de repente, né? Então, assim, a gente tem que entender os sinais de Deus na nossa vida. Por que que Deus fez a gente confiar, 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 e aí no último segundo ele foi lá e mudou tudo? Porque é aí que tá a confiança. A nossa fé é muito fraca, a gente se abala muito fácil, né? A gente é tão desordenado que a gente diz que acredita, que acredita, que acredita, aí basta um não pro teu castelinho de areia cair e você dizer, nossa senhora, eu realmente não estava confiando tanto que eu achei que eu devia, que eu deveria estar confiando. E aí Deus vai lá e faz tudo novo. Então, hoje iniciamos de novo, a gente está em campanha de oração aqui em casa. A gente está fazendo a trintona em honra a São José. E estamos firmes e vamos continuar firmes, porque através da obediência gera graça, né? Então, por que que aconteceu tudo isso ainda eu não entendi. Mas eu entendi que eu preciso estar sobre a providência de Deus, sobre a vontade de Deus, né? E a ordem, ela é fundamental para isso. Porque se de repente agora eu dizer, não, comecei a trintona, agora não vou fazer mais, deixa como tá, porque não é isso. Não, o senhor quer a ordem, ele quer a constância, né? A prática.
Então continuaremos. O que ele quer disso tudo ainda não sei, mas eu confio, né? Como tu diz, eu espero e confio. E todo mundo acha que essa missão que Deus me confiou, né? Porque daí virou um dilema. Duas frases que as pessoas lembram de mim. Eu espero, amo e confio. Esse espero, amo e confio foi o trabalhar de Deus na minha vida 7 anos atrás. Que Deus começou a falar, espera, ame e confia. E faz 7 anos que eu espero, amo e confio. Mas muitas vezes é difícil. E ontem mesmo era um dia que eu me perguntava, Senhor, porque uma pessoa me questionou, falou assim, Dayana, você saiu, você deixou tudo agora no mês de março, você deixou tudo e você tinha dons, você estava em. É porque as pessoas não entendem. Você estava indo tão bem, você administrava tão bem, estava indo tudo bem, você ganhava bem. De repente, você tá ficando louca, né? Deixar tudo e será que Deus não. Aí o demônio vem te acusar. Será que não era? Isso são os dons que Deus te deu, você está jogando no lixo? Porque tá fazendo falta o que você fazia para nós. Você não quer voltar? E justo ontem que eu partilhei, né? E aí eu pensei, misericórdia, Senhor. Assim, misericórdia. Aí acaba causando um certo desconforto. Porque enquanto todo mundo, né? Eu poderia estar produzindo nesse mundo maluco. E tava bem, né? Deus está pedindo para eu economizar nesse tempo. Aí aparecem várias oportunidades de trabalhar, várias oportunidades de negócio para eu voltar. Só que aí, e a minha filha? E meu lar? E esse moldar de Deus em mim? Porque daí eu não vou ter tempo de rezar como eu tenho, de atender as pessoas, de fazer essa missão. E Deus me moldar, porque quando Deus fala através das redes sociais ou da missão, que quando eu saio para pregar, enfim, quando Deus fala com as pessoas, Ele está falando comigo primeiramente. Ele está trabalhando em mim, né? Exatamente. Nosso ouvido é o primeiro, escutar, né? Esse amo, confio e espero dói profundamente na minha alma. Dói todos os dias um pouquinho. E todos os dias um pouquinho com essa frase que eu escuto pelo menos umas 7 vezes por dia que alguém me fala. Ou eu estou ali na oração e está nas minhas orações. Eu sou transfigurada. E Jesus vem para tocar alguma parte da minha alma. Não é fácil. Se as pessoas acharem que é fácil, não é fácil. Deus me deu uma missão com os solteiros. Não sei porque solteiros para casar, né? Não sei porquê, meu Deus. Aí tem vários que arrumaram namorado. Nós fizemos o jejum de Daniel. Tem vários que casaram, enfim. Vocês podem ver aí nas mídias que eu sempre sou chamada para ser madrinha de casamento. Eu vou em muitos casamentos, todo mundo casa, né? Então, assim, é um carisma que Deus me deu, né? Enfim. E eu amo casamento também, amo casar, mas agora é de uma vez, graças a Deus. Vai ser até. E assim, essa espera, hoje de manhã Deus falava comigo. Então tem gente que tá, todas as pessoas que estão assistindo essa live, e nós estamos falando sobre a virtude da ordem hoje. Mas essa ordem não é de fora para dentro. A pessoa que procura organizar muito a sua vida aqui fora é porque está em desordem interior. E nós precisamos pedir a luz do Espírito Santo, a intercessão da Virgem Maria, de Nossa Senhora do Bom Parto, que venha, principalmente nessas mulheres que estão gestantes, trazer a virtude da ordem de dentro para fora. E as pessoas que estão esperando, todos nós estamos esperando alguma coisa, Evelyn. Todos. Seja um filho, seja a graça de um José, de uma Maria, seja a melhora na nossa condição financeira, seja uma casa própria, seja um sonho material, ou um sonho, uma cura, alguma coisa. E eu vejo, assim, também uma oportunidade da gente até sair do vitimismo nisso, né? Que, ai, mas eu tô esperando, Deus não me atende. Todo mundo tá esperando alguma coisa. Todo mundo tá. E aí a gente fica naquela posição de, ai, mas eu tô pedindo há tanto tempo e Deus não me deu ainda. Nossa, mas eu tô 3 anos rezando por isso e ainda nada, né?
Agora apareceu uma oportunidade que talvez era a luz no fim do túnel pra gente e Deus foi lá e mostrou que não era ainda o momento, né? Então, e eu vou me fazer de vítima agora e dizer, ai Deus, ó, não vou continuar trintona, não vou rezar mais porque você não me atendeu ainda, né? Agir igual uma criança birrenta, né? Mimada. Muitas vezes a gente faz isso, mimada, como a Jaque diz, né? Sair da cadeira da menina mimada. Eu vou me revoltar? Não, a gente não pode, né? A gente não pode se fazer de vítima, porque todo mundo tá esperando alguma coisa. Eu atendo várias situações. E dos solteiros, por exemplo. Deus já falou no meu coração e eu vou postar lá no grupo hoje, se Deus quiser. A pessoa fica, eu tô cansada de esperar, não vou rezar mais não. Se a pessoa não souber viver sozinha, viver bem sozinha, Deus não vai mandar alguém porque você tem problema de afetividade, não é de companhia. A pessoa que sabe viver a solidão, essa solidão é uma solidão evangélica, uma solidão que nos evangeliza. Você tem que se encontrar, primeiro o encontro é consigo mesmo. Depois você tem que se encontrar com Deus. Depois você vai se encontrar com outro. E aí a pessoa não entende e fica procurando suprir as suas carências nas pessoas. Isso falta a virtude da paciência. Deus está querendo te moldar nessa espera com a virtude da paciência, com a virtude da ordem, para ordenar seus sentimentos. Tem mulheres que pedem pelos esposos, pela conversão, que o marido está no adultério, que estão esperando há 4 anos. E o marido, a gente está rezando, o marido vai sair de casa. E a mulher se desespera, eu rezei tanto, Deus deu a palavra da vitória, da restauração. E eu digo para você, o Deus que eu conheço é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele não precisa de 2 pessoas estarem debaixo do mesmo teto se as carnes já estão separadas há muito tempo para fazer restauração. Você que reza pela restauração do seu matrimônio, é Deus quem faz. Se Deus está permitindo que ele saia, ele vai ter que ser o filho pródigo. Ele vai ter que viver lá fora para ele voltar. A gente sempre quer que o outro mude, né, Dayana? A gente sempre quer que o outro, mas meu marido faz tal coisa, meu marido. A gente sempre tá esperando do outro, né? E a gente tem que olhar, sair, como eu falei antes, sair da posição de vítima e olhar para nós, né? Por que que isso tá acontecendo? O que que eu posso fazer para mudar a esposa que eu sou? Mulheres, eu não sabia, antes de Deus me dar essa missão, eu nunca vi tanta gente pedir, gente que eu jamais imaginava, quantas pessoas não conseguem essa graça da maternidade e da paternidade. E eu comecei a rezar essa semana, e daí a Pamela e aquela menina, eu amei ela, gente. Ela é do Santa A Catarina. Ana Carol? Ana, Ana Carol aqui de Floripa. eu preciso, Ela é demais. eu preciso fazer Sou uma apaixonada live. por ela. Eu conheci ela há uns 2 anos, mais ou menos, num curso do Método Billing que teve aqui em Floripa. E, meu Deus, me apaixonei de cara por ela, assim, né? E ela tem muito, 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 muito conhecimento, assim. E, inclusive, hoje, tá? É o último dia que ela tá com um aulão que ela vai acontecer sobre feminilidade e o dom da... Não, feminilidade e o dom da fecundidade. O Gente, aulão dela. quem Hoje é o último dia, gente. Depois entrem lá na minha bio pra ver. Lá na minha bio tem tudo a descrição lá certinho. Hoje é o último dia. E assim, ó, ela é uma fofa demais e muito conhecimento. E fez essa live com a Pan e foi incrível, né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tô tendo tempo de ficar acompanhando as mídias, os grupos, né? Tem muita coisa boa, cursos bons, né? Nossa, Deus tem levantado mulheres de concursos que vão edificar a alma. E eu entendi um pouco nessa live que ela fez sobre anticoncepcional. Eu entendi muita coisa e eu pedi para a luz do Espírito Santo e mandei para muita gente essa live. Entendi a minha esterilidade, o tempo que eu fui uma mulher estéril, que era como Marta, preocupada com as coisas do mundo e não com Maria, que ficava com a melhor parte. Como
essa bomba tem trazido a esterilidade na vida das pessoas, e isso é consequência de anos. Aí a pessoa olha para trás, mas faz tanto tempo que eu não tomo, que eu não faço nada. Mas, gente, e aí Mas a nossa geração, né, a minha mãe tomou muitos anos, né? A minha avó também tomou. Então, assim, é um acúmulo, né? Não é só a nossa geração que tá com esse problema. A gente carrega isso das nossas mães, né? Que a gente precisa rezar pelas gerações, né? Pelas nossas é, vós, mães, pelas nossas antepassadas mesmo, né? Porque como é que se diz? É um efeito cascata, né? Que eu chamo. Vai sobrecaindo sobre nós. E se nós não pedimos essa virtude da ordem para Deus nos curar do que a gente precisa ser curada, né? Que não é só o que diz respeito a nós, né? Esses dias, tem um tempo já, eu vim pensando sobre isso, né? Sobre essa questão como é que se diz? Espiritualidade, vamos dizer assim, não é bem isso, tá? Mas eu vou colocar essa palavra, como se fosse uma espiritualidade genética, né? Que vai recaindo sobre nós. Se a gente parar para pensar pela fisiologia, tá? Quando a minha mãe estava grávida de mim, certo? Formando o meu corpinho lá dentro do ventre dela, eu já tinha no ventre da minha mãe o meu útero. E eu já tinha as células que se originariam em óvulos. Ou seja, 50% daquele óvulo que gerou o Joaquim esteve dentro do meu útero enquanto estava sendo gerada pela minha mãe. Olha quanta coisa meu filho já viveu. Nossa, muitas coisas, né? Então, lembra que acho que você até falou esses dias sobre para educar um filho começa 20 anos antes, né? Por quê? Porque metadinha daquela célula que se originaria um óvulo já viveu lá na minha mãe. Entende? Isso é muito profundo. Então, ele não sabe que ele viveu tudo isso, né? E lógico, ele não era ainda, né, propriamente um ser humano, mas uma célula genética dele já esteve presente lá naquela situação ruim que minha mãe viveu, que gerou um trauma na alma dela. Então, ele já carrega um pouquinho daquilo ali espiritualmente, né? Então, a gente precisa pensar nisso para que Deus realmente cure essas nossas feridas, né? Por isso que nós temos sempre que intencionar missas pelos falecidos da nossa família, né? Nós Verdade. temos que fazer oração de cura entre gerações. Sempre. Isso é muito importante. Todos os anos aqui em casa nós fazemos. Ir para atendimento, se tiver atendimento do grupo de oração, se você se tem na sociedade. Tudo isso é muito. É viver, né? A perspectiva cristã durante a gestação, durante o pós-parto. Entender o que é gerar uma vida. Não só estou vivendo, deixar o barco andar, né? Deixar o barco andar. E o que acontece? Nós rezamos, desde maio nós estamos rezando pelas mulheres que querem engravidar. Muitas mulheres engravidaram, mas também algumas tiveram abortos. E aí que está essa espera. Mas Deus prometeu. Deus prometeu. Deus falou que eu seria mãe. Aí Deus prometeu, Evelyn, mas ele dá sinais que vocês estão no caminho certo. E que ele vai, aí vem esses sinais. Muitas vezes as pessoas se frustram. Engravidei, mas eu perdi. Não, Deus mostrou que é capaz você engravidar. Que você não é estéril, mas que você precisa rezar, que você está no caminho certo e que você precisa se converter um pouquinho mais para alcançar essa graça. Deus deu sinais, Deus te deu a graça, você gera. O que o médico falava, não é... Para Deus nada é impossível. Mas nossa, vai cair. Vamos lá. Pois é, eu tô preocupada com isso. Vamos. Mas eu falei que eu precisava falar dessa Nossa Senhora, né? Essa Nossa Senhora eu ganhei da minha mãe quando eu ganhei o Joaquim. E eu falei assim, como eu fiz o curso de doula, eu falei, então toda vez que eu for para um parto, eu vou levar essa imagem de Nossa Senhora junto. E o que aconteceu, gente? Aconteceu que essa Nossa Senhora, ela foi para um parto só. Os outros ela não foi. Eu tenho uma amiga
ficou grávida, ela esperava 2 anos engravidar. E, e em seguida ela perdeu o bebezinho. Foi muito sofrimento. Sofreu muito, 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 muito. Nossa, como essa minha amiga sofreu. E ela veio aqui em casa conversar para que a gente rezasse por eles, pedir conselhos, né, como doula, o que que era para ela fazer naquele momento. E os médicos queriam que ela fizesse curetagem, todo aquele procedimento que a gente sabe. E nós sabemos que se Deus, né, se Deus permitiu que aquilo acontecesse, ela iria fazer um aborto espontâneo para que no tempo de Deus ela engravidasse novamente. E quando a gente faz o procedimento, né, de curetagem, o médico manda esperar 6 meses para engravidar de novo. Eu não vou entrar nos detalhes porque, né, pode acontecer aborto oculto nesse tempo, pode acontecer várias coisas. E aí eu expliquei para ela tudo, o que que ela precisava fazer, e ela era uma mulher muito ansiosa. Ela falou que ela não conseguiria. Eu falei: "Não, mas pela graça de Deus você vai conseguir". Então eu orientei tudo como podia e eu disse o seguinte para ela: "E você vai levar essa Nossa Senhora, e você só vai me devolver quando você engravidar", né? E aí, gente, a Nossa Senhora voltou aqui para casa. Então nem preciso falar muito mais coisas. Glória a Mas eu Deus. quero dizer para vocês que Deus, ele dá a graça. Né? Deus, ele dá a graça. Se a gente tiver paciência, se a gente não atropelar as coisas, se a gente fizer o que ele nos pede, que naquele tempo era o quê? Era esperar. Confia, espera. Não, confia, ame. Ama e espera. Confia, espera, ame e confia. Atrapalhei aqui. Espera, ame e confia. E ela fez isso. Né? E o Senhor deu a graça. Então, não é fácil esse exercício. Mas, com ordem, pedindo para que o Senhor ordene, pedindo para que o Senhor coloque, né, essa ordem novamente na nossa vida, isso vai acontecer, né? Mas a gente precisa esperar, amar e confiar. Não tem, Dayana, tem que falar essas 3 frases, essas 3 palavras, não adianta. Contigo tem que ser essas 3, não dá de trocar, substituir. Essa frase é do poder, né? É do poder. Oh, que live do poder, meu Deus do céu. Vai cair a live e nós não acabamos ainda a novena. Gente, essa live aqui vai ficar. Nossa, Deus. Todas as minhas perguntas de ontem que eu questionei Deus, né? Às vezes eu também faço assim, gente. Mas depois eu peço perdão. Eu questionei Deus na minha humanidade e hoje veio todas as respostas. Louvado seja Deus. Se a live cair, a gente volta para terminar, tá bom? Tá. Então, nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora do Bom Parto sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos sonhos, projetos e sobre todas as, principalmente nesta manhã, sobre a vida da Evelyn, da família dela, os sonhos, projetos, os filhos, que Nossa Senhora do Bom Parto possa vir e intervir em todas as causas e desbloquear tudo aquilo que não vem de Deus em nossas vidas. Maria conhece todas as nossas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e esperanças. Interessa-se por cada um de seus filhos, roga por cada um com tanto ardor como se não tivesse outro. Serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Ó Maria Santíssima, vós, por um privilégio especial de Deus, fostes isenta da mancha do pecado original e devido a este privilégio não sofrestes os incômodos da maternidade, nem ao tempo da gravidez, nem ao parto, mas compreendeis perfeitamente as angústias e aflições das pobres mães que esperam o filho, especialmente nas incertezas do sucesso e insucesso do parto. Olhai para mim, vossa serva, que na aproximação do parto sofre angústias e incertezas. Dai-me a graça de ter um parto feliz. Quero entregar uma gestante, a mãe do Davi, que pediram aqui oração, que ele está para nascer. Também a Gabi, né? Vamos colocar. Fazer que meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo. O caminho que vosso Filho Jesus traçou para todos os homens, o caminho do bem. Virgem Mãe do Menino Jesus, agora me sinto mais calma e tranquila, porque já sinto a vossa proteção maternal em todas as mulheres que desejam engravidar também. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por todas nós. Amém. Amém. E que, muito obrigada, Evelyn, louvado seja Deus quem nos uniu, que tenha um dia abençoado, que seu 2020, né, você viva o advento intensamente, para que 2020 venha cheio de boas novas. Os sonhos e os planos de Deus são sempre maiores que os nossos.
Amém? Amém. Amém. Deus te Muito, muito abençoe. obrigada. Um beijo no coração. Amei te conhecer. Beijo. Foi lindo. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.